deixa intrigada. Lógico que eu verifiquei todas as possibilidades de escapar deles de forma humana natural. Não que eu seja humana, mas eu sou profetisa, né? Nasci dotada de dons. E aí o que acontece? Você não tem forma de escapar. Se eles estiverem te cercando, você não vai escapar. Agora até sim, que os homens públicos estão cientes, a população está alertada. Mas em condições normais, não há como escapar das tramas deles. Isso é que eu fico assustada. Onde você vai tem gente deles. Em todos os setores. Ocupando todos os cargos. Aí de repente você está morando perto de um vizinho, de repente acontece uma fatalidade, eles morrem, aí vende a casa para eles. Porque aquela casa não era dele, eles compram as casas. E se eles verem que as pessoas não querem vender a casa, para ficar do nosso lado, são nossos vizinhos. Eles começam a matar os familiares. Dentro da casa são aqueles assaltos trágicos que morre toda a família só para se apossar da casa para morar do seu lado. É isso que me deixou intrigada. E essa estrutura você só vê no nazismo e na ditadura de 64, onde você é denunciado em todos os lugares. Eles sabem de tudo e vê tudo. E parece que essas estruturas existem nas comunidades, nas favelas, mas só que a gente aqui das situações urbanas, da realidade urbana, a gente não sabia que existia esse tipo de controle, como se nós fôssemos, como se a população toda estivesse nas comunidades de favela sendo vigiada pelos traficantes. É mais ou menos isso, sabe de tudo. E persegue você em todos os lugares. Eles não me pegaram por causa do poder de Deus e o meu poder do Espírito da verdade que habita em mim, que foi difícil para eles, terrível para eles. Mas foi guerra incessante contra a minha vida e da minha mãe. Incessante, eles não dão trégua. Eles não dão tréguas e eles são implacáveis e eles só recuavam com relação à minha família, porque eles não queriam que a população soubesse das perseguições que sofríamos e não queriam que soubessem do poder de Deus. E aí eles se engoliam a seco, mantinha o ódio a mim e o desejo de vingança que é transmitido dos filhos dos pais para os filhos, que passam a nos odiar mais do que os pais deles, que não conseguiram destruir a gente. E aí eles crescem com esse ódio e se fazem de amigos. Eles precisam de uma aproximação, de forma que ninguém desconfie. Na caixa do supermercado, você tem que olhar para ela e pensar que ela é uma moça simples, batalhadeira, que está ajudando a família. Essas histórias das famílias tradicionais, eles querem todas para eles. Você não pode, você tem que achar que ela é uma moça inofensiva, de 20 anos, que está trabalhando, fazendo faculdade, que não tem nenhum envolvimento com crime, nada disso. Mesmo ela sendo prostituta, mas a prostituição dela é pontual. Ela está aí o dia inteiro, mas a prostituição vai acontecer. O homem passa e contrata elas, mas numa situação muito escondida, que as amiguinhas dela da faculdade não vão saber, que as amigas dela da escola não vão saber, e os vizinhos também não ficam sabendo. Só as pessoas da prostituição que sabem. Você pode entrar no reduto delas, trabalhar com elas, e elas não dão uma dica do que está acontecendo ao seu redor. É incrível, eu trabalhei no meio delas. Estudei, elas não falam absolutamente nada e te enganam. E com essa falsa amizade, ela vai ser a única testemunha de qualquer crime contra a sua vida. Sequestro, assassinato, tudo que acontecer na sua vida são eles que vão testemunhar. De forma que a polícia não identifique a razão do seu assassinato. A razão normalmente é porque a prostituta é uma cópia sua. E eles venderam você para um laboratório clandestino porque você provavelmente é pago
conjugal de alguém, e ela não é. Mesmo ela tendo a aparência da gente, ela não faz o mesmo efeito científico, não é de interesse dos laboratórios científicos. Só os pares conjugais. Por isso que a gente vale mais do que o ouro. Por isso vocês devem ter cuidado, todos devem ter cuidado, todos devem estar atentos. Cada um de nós tem uma cópia. Não se sinta a patinho feio, coisas do tipo. Eles gostam de baixar a nossa autoestima. Eu tenho elevadíssima. Mas mesmo assim eles davam uns golpes aí, querendo baixar minha autoestima. Eles falaram, com 22 anos, ele disse que eu não era tão novinha assim. Então, é uma forma de tentar baixar a minha autoestima. De todas as formas, eles tentaram, mas eu deixava eles muito em dúvida. Eu não era negra, mulata, aí os olhos ficavam azuis, verdes, eles ficavam intrigados comigo. E o jeito também. Tem jeito de classe média, quando você conversar com qualquer pessoa, não sou bobinha. Eles quiseram transmitir outra realidade ao meu respeito, mas não me vendo ver que não é assim. Eu venci todos eles, em todos os ambientes de trabalho que eu estive com eles, eu venci os crimes deles, eu identifiquei todos. E identifiquei todos os crimes que eles cometeram contra a minha pessoa, todos. Desde a professora Zilda. A Zilda foi a primeira. A Zilda foi a primeira a me atacar. Ela me bateu. Dentro de sala, eu não fazia nada. Eu era muito inteligente, muito esperta e sempre vendo tudo. Conversava, falava normal, como uma adulta. E via tudo, ou seja, ela não podia fazer nada comigo porque eu contava literalmente tudo para minha mãe, na literalidade mesmo. O que eu dissesse dentro de casa com 3, 4, 5 anos, minha mãe acreditava. Porque eu falava tudo, eu contava tudo para ela. Então, nenhuma professora, mas ela um dia se aborreceu comigo, me botou de castigo e tacou a porta nas minhas costas. Ela tinha um ódio, ela bufava. Minha mãe já não sabia o que fazer mais, porque minha mãe viu a minha inteligência e sabia que eu tinha que estudar, eu tinha que frequentar a escola, ela não podia me ajudar. Ela já não podia me ajudar mais nos estudos, ela já não sabia mais nada, é extremamente inteligente, mas não sabe nada da realidade acadêmica, mas é extremamente inteligente, é isso aí. E aí ela já não podia, ela me botou para enfrentar, ela falou, Ana, ela fazia crochê todo ano para dar Zilda, tratava a Zilda bem, até ela ver se resolvia essa situação, mas era ali todos os professores, não tinha um professor que gostasse de mim. Não fazia nada. Teve um dia que eu estava no colégio onde a Fabiana foi mordida no braço, na Paulo Freires, você tem eu tinha uma amiga muito, muito legal, ela era lourinha mesmo. Aí a gente estava conversando, igual duas mocinhas adultas, essas crianças conversam igual duas mocinhas, vocês já viram isso aí? Aí a gente estava conversando, a professora se irritou, do nada. As duas de castigo, em pé. Só que ela botou bem longe da sala e a menina ficou dentro da sala. Aí eu me senti assim, achei errado, eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar porque ela me botou muito distante. Eu vi ali uma maldade, sei lá, eu senti uma maldade nela nisso. Aí a sala era na casa, a colégio era na casa dela. Aí eu comecei a chorar. Botou de castigo. Mas era assim, ríspida, bruta, não tinha nada de tratar minha. Ai, que bonitinho, parece uma bonequinha. Eu falei, uma bonequinha, o olhinho dela, que coisa. Olha o sorrisinho. Nada disso não. Me tratava como uma rival sexual de Jorge. Eu sempre fui tratada pelas professoras como uma mulher hoje, que eu sou. Desde os 15, 16 anos que eu tomei esse porte de mulher adulta. De aparência e tudo. Competitiva, né? Como uma mulher bonita. Corpo e tudo.
E aí elas me tratavam como uma rival, mas eu tô com 2, eu tô com 3, eu tô com 4 anos. Mas elas já estão vendo a mulher, né? Me tratava como mulher adulta. Disputando Jorge comigo. Eles disputam Jorge comigo desde 2 anos de idade. Começou no Pintinho Dourado. A professora era amante de Jorge. Eu estudava ali na frente do batalhão, acho que é 7º batalhão, se não me engano. Na Alfredo Bacher. Eu estudei ali e a prostituta era a prostituta de Jorge. Eu percebi. É coisa incrível. Não dá para ter prostituta dando aula para as crianças. Não dá. Porque na faculdade, pelo menos, eu com o Jalmir, eu pelo menos já mandei um recado para ele. Eu já sou adulta, sou mulher adulta. Já mandei um recado, já falei. Ele perguntou, para que você quer fazer faculdade de Direito? Eu falei, para tirar alguns vagabundos, para prender alguns vagabundos, alguma coisa assim. Aí ele passou direto, fingiu que não ouviu. Estava falando com ele. Então eu sei me defender, né? Mas e com 2 anos também, com 3 também, mas é uma coisa assustadora. Nem toda criança é profetiza, né? Nem toda criança tem dons proféticos. Nem toda criança é Cristo para fugir e sobreviver de Herodes. Significa que a maioria morre na espada, a maioria morre assassinada. Criança. Eles não veem crianças de 3, 4 anos como os pais estão vendo. Eles já estão detectando o talento dela, já estão detectando as habilidades dela, já está testando, e a impossibilidade de se ter uma prostituta daqui a 15, 16 anos com as mesmas habilidades. Isso faz eles perseguirem a gente. São implacáveis, implacáveis. Eu estou dizendo a vocês, não é questão de perdão, eu quero que vocês entendam, não é, isso é estrutural. Você dizer assim, eu perdoo todos os nazistas no meio do Holocausto. Nós estamos no Holocausto. Nós precisamos que os Estados Unidos ganhem a guerra, que a Rússia, que as pessoas, que as nações ajam, no caso aqui, que as autoridades públicas federais, do Supremo Tribunal Federal, agem em nosso favor, das famílias tradicionais que têm esses costumes de não vender os filhos, de não se vender seu corpo. Eu apelo pelo Supremo Tribunal Federal e os deputados e senadores que tenham compaixão das famílias. Não há nada de remorso, de rancor, não existe isso. Eu constatei um crime estrutural que atinge todas as esferas do poder político do nosso país. Então, há de se ter uma mobilização em favor das famílias tradicionais e dos nossos filhos, porque a gente quer manter o costume realmente de trabalhar sem ter que ter relações sexuais com clientes, com pessoas estranhas e sem estar sob o domínio dos cafetões, dizendo com quem eu vou fazer sexo e com quem eu não vou fazer sexo. Certo? Com quem eu vou me interessar porque tem dinheiro. Mas, entendeu? Eu posso até gostar de um homem com dinheiro, mas eu tenho que gostar dele de verdade. Não ser obrigada pelo cafetão. Nem os nossos filhos serem submetidos a serem vendidos. Nós temos um costume. E o Supremo Tribunal Federal deve agir em nosso favor. Essas crianças, elas são as crianças do apocalipse, né? Então, temos que proteger essas crianças das famílias tradicionais, dos cafetões e das prostitutas, principalmente em sala de aula, e medicina também, pediatria. Tem que haver um controle dos cafetões e das prostitutas. Eles não podem mais agir livremente e o crime deles deve ser tipificado. Crimes cometidos por cafetões e prostitutas devem ter outra tipificação. Deve existir outra tipificação. Eles têm que ser tipificados de forma diferenciada. Os crimes deles não são os crimes que a gente conhece, tem outras motivações e normalmente sexuais. Ela vai matar a menina porque ela quer botar uma prostituta na vida de tal homem que essa menina provavelmente vai influenciar. Então tem que haver uma tipificação
diferenciada para os crimes cometidos por prostitutas e cafetões.